fé que declaro para vocês: Jesus não mentiu, não trapaceou, e não enganou. Além de Jesus falar a verdade, ele é a própria verdade. A única coisa que Jesus aboliu, ou seja, destruiu, foi o poder das trevas nas nossas vidas. E você prefere crer em Jesus ou na teologia evangélica? Quer dizer que agora sou teu inimigo somente porque mostro a verdade escriturística? Sou considerado inimigo das igrejas porque eu tenho desmitificado muitas doutrinas, crenças e costumes falsos dentro das igrejas. Se você acredita que estou agindo de forma errada, mostre meu erro pelas Escrituras. Jesus mentiu ou trapaceou? Todas as palavras de Jesus, o que consequentemente a Bíblia está inserida, é pura, ou seja, não precisa de ajuste ou reajuste por parte da teologia religiosa. Para quem crer desta forma, esta palavra constitui-se em escudo protetivo contra as falsas doutrinas e caminhos desvirtuosos criados pelos teólogos cristãos. A teologia inventa, acrescenta e modifica as Escrituras conforme seu bel prazer. Desta forma, as religiões teológicas estão afastando as pessoas da verdadeira verdade. Estas religiões que assim estão procedendo serão consideradas mentirosas e enganadoras no juízo final. Embora a decisão seja pessoal se crer e aceita a verdade bíblica ou a verdade religiosa. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Se você quer de verdade ser aprovado pela justiça do Criador ou ser rejeitado, tuas palavras deverão ser sim, quando houver necessidade de confirmação positiva e jamais palavras negativas. Tuas palavras devem ser não, quando houver necessidade de ser negativas e jamais positiva. Se não for procedido desta forma, as palavras do indivíduo são de procedência maligna. Você deve falar palavras negativas quando a necessidade exige palavras negativas. Ou, você deve falar palavras positivas quando a necessidade exige palavras positivas. Caso não proceda desta forma, você estará sendo falso. Em caso de variação em tuas palavras, você será condenado por suas próprias palavras falsas. Quem vai te justificar como pessoa íntegra e honesta, são as tuas palavras, não são os ouvidos que captaram tuas palavras. Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí, vem do maligno. Mateus 12, versículo 36 e 37. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sendo assim, temos um grave problema para ser resolvido. As religiões pentecostais ensinam que Jesus, ao cumprir a lei, ele aboliu a lei. Abolir é acabar com algo, destruir, eliminar, tornar inútil e perda de tempo viver em conciliação com o que está escrito. Jesus começa afirmando que não devemos entender de forma errada o objetivo e motivo da vinda dele. As religiões pentecostais até os dias atuais nunca entenderam o real motivo da vinda de Jesus, por isso elas estão cheias de espírito de confusão. O próprio Jesus disse qual foi o real motivo de sua vinda, com Jesus a confirmação, Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela terá um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Traduzindo para um bom português suas palavras, Jesus não veio fundar uma religião e muito menos destruir a lei ou fazer algum tipo de mudança ou modificação na lei como insinuam os pentecostais. Se for verdade que ao cumprir a lei Jesus aboliu a lei, nesse caso Jesus mentiu porque afirmou anteriormente que não veio abolir a lei ou parte dela. Se por acaso ele aboliu a lei como é ensinado, teremos que resolver os seguintes problemas. O adultério não é mais pecado. Não adulterarás. 2. O assassinato não é mais pecado. Não matarás. 3. A adoração de imagens não é mais pecado. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 4. Usar o nome de Deus em vão, ou seja, contar piadas com seu nome não é mais pecado. Não tomarás o nome do Criador teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
5. Posso mentir à vontade porque não é mais pecado. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Estas proibições são normativas da lei proibindo e as transformando em pecado. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Não entendam de modo errado a razão da vinda Jesus, não foi para abolir a lei ou qualquer parte dela e as advertências dos profetas que falaram a seu respeito. Caso Jesus tenha abolido a lei ao cumprir neste caso ele aboliu também os profetas, ou seja, todos os profetas que surgiram depois de Jesus são falsos. Caso levemos em consideração a doutrina dos pentecostais devemos crer desta forma para sermos justos. Jesus afirma categoricamente que veio apenas para cumprir o que estava escrito nas leis e nas profecias a seu respeito, e nos conceder capacidade para fazer com que todas elas possam ser realmente vividas por nós. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus afirmou a toda a humanidade pagã e cristã, com toda a plenitude da verdade que, cada mandamento do livro da lei continuará de pé com validade suprema e superior às doutrinas evangélicas e que a lei terá validade até que o objetivo da lei seja alcançado, quer os pentecostais queira ou não. E qual é o objetivo da lei? Não é salvar ou justificar. Bem, então será que estou sugerindo que estas leis de Deus são más? Claro que não. Mas para os pentecostais a lei é algo ruim e má para os cristãos. Não. A lei não é pecaminosa e muito menos ruim, mas para quem ama o pecado a lei é algo muito ruim porque é a lei que revela o pecado nas pessoas, pois é a lei que define o que é pecado e jamais as palavras do pastor ou as doutrinas de tua igreja. Sem a existência da lei não existe pecado e nós nunca teríamos conhecimento do que é pecado na prática. Se não fosse a lei nós nunca veríamos o pecado que está enraizado em nosso coração. Quando é anulado a lei como fazem os pentecostais, o pecado é exaltado dentro da igreja e dentro do coração das pessoas. As igrejas estão enganando as pessoas que a lei foi abolida por Cristo. Romanos 7, versículos 7 e 8. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra. Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.